Bom, então o tema da nossa aula, a gente iniciou na semana passada, é igreja. E hoje, se tudo correr bem, a gente vai conseguir concluir esse assunto, tá? Nós começamos na semana passada dizendo o seguinte: igreja não é o prédio. Nós temos o hábito de dizer, vamos lá na minha igreja? Ah, que local? Na rua da minha igreja. Ou na rua da igreja. Nós temos o hábito de dizer isso. Mas Jesus não habita em paredes mais. Já teve um tempo, na história da humanidade, sim, que Deus se manifestava em um CEP, em um endereço. O judeu que quisesse ter um contato com Deus, ele tinha que ir para Jerusalém, tinha o dia específico, tinha a ação específica e tinha a pessoa certa. Hoje em dia não é mais assim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz, presta atenção nessa expressão, o véu do templo se rasgou. Quem nunca ouviu falar disso? Quem nunca ouviu, levanta a mão. O véu do templo se rasgou. Todos vocês já ouviram falar véu do templo? E o que significa? O templo de Salomão era onde os judeus costumavam se reunir para adorar a Deus. Ele tinha 3 divisões. O átrio era a parte externa, somente pessoas nascidas em Israel costumavam entrar, até alguns estrangeiros entravam no átrio. Lugar santo já era no interior do templo, ali só judeu entrava, só judeu. Lugar santo do santo, somente o sumo sacerdote entrava, só o chefe dos sacerdotes, uma vez por ano. Nenhum chefe de sacerdote podia entrar ali em pecado. Se ele entrasse em pecado, porque a presença de Deus se manifestava ali, se entrasse em pecado, ele poderia até morrer. Tanto é que quando ele entrava com uma corda amarrada no meio da cintura. Por quê? Se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar o corpo. Então eles puxariam o corpo. Então o sumo sacerdote, para entrar ali, ele ficava com muito medo. Então ele fazia um monte de sacrifício pelos pecados dele, até que ele entrava no lugar santo do santo. O que dividia o lugar santo do santo, ou lugar santíssimo do lugar santo? Um véu. Só que a gente fala véu e a gente pensa em um tecido semelhante àquela cortina ali, fino, translúcido, transparente. Não deve ser muito difícil de rasgar aquilo. O véu que separava esses 2 locais no templo de Salomão era feito de lã de carneiro. Ele era super pesado, ele era espesso. Quando Jesus morreu na cruz, preste atenção nisso, 3 horas da tarde, era o horário do sacrifício da tarde. Estava cheio de sacerdote no templo. Tinha o sumo sacerdote no templo. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. O que significa isso? O acesso até a presença de Deus, que antigamente acontecia somente por intermédio de um ser humano, que era o sumo sacerdote, agora todo ser humano tem acesso à presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Pelo sangue que ele derramou, pelo preço que ele pagou. Oi, gente, tudo bom? Paz do Senhor, tá tudo bem, vamos entrando. Ah, cabe aqui, ó. Ali, ó. Pode sentar, pessoal. Na sua caixa do correio. Bom, então, quando Jesus morreu na cruz, ele fez esse pagamento. E ele dá um acesso. Todo ser humano. Na próxima aula, nós vamos falar sobre oração. Jesus fala assim, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto. Dobra o joelho, ora no seu quarto. E o seu pai que vê e... Paz do Senhor, tudo bem, Kevin? O seu pai que vê e ouve em segredo vai estar presente ali. Vocês percebem que há uma diferença da antiga aliança para a nova aliança. O que acontecia antigamente, que tinha que ter um intermediário.
uma pessoa que se relacionava com Deus e ele fazia pedidos pelos pecados da população. Quando Jesus morre, agora todo ser humano tem acesso. A Bíblia diz que o véu se rasga de cima até embaixo, ou seja, essa ação parte de Deus para com os seres humanos. Não é o ser humano até Deus, é Deus para com todo ser humano. É Ele que rasga o véu do templo. É Ele que dá esse acesso. Qualquer ser humano pode acessar. Ou seja, Deus não habita mais em quatro paredes. Agora Ele habita nas pessoas. Emanuel é a junção de três palavras. Isaías profetiza que viria o descendente, né, de Davi. Seu nome seria Emanuel, só que a gente não chama ele de Emanuel, a gente chama de Jesus. Então o que ele está representando? Immanuel. O El, a palavra terminada em El é sempre Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Miguel, quem é semelhante a Deus. Joel, tudo terminado em El é Deus. Emanuel. Maxwell, tem El. Samuel, eu só não lembro o significado, mas a gente pode pesquisar. Tudo terminado em El era uma dedicação dos pais judeus ao Deus de Abraão. El, certo? Emanuel, Deus dentro do barro. Deus veio morar dentro das pessoas. Quando ele viu o templo, ele falou, em 3 dias, vocês vão destruir o templo, em 3 dias eu reconstruo. Do que ele estava falando? Dele, do corpo físico. Deus passa a morar dentro das pessoas. As quatro paredes, o CEP, o endereço onde as pessoas se reúnem, não passa de um local aonde a igreja se reúne. A igreja de Cristo é uma só. Somos nós. Pode ser que a gente se reúne em um endereço, pode ser que outro grupo se reúne em outro endereço. Hoje estamos reunidos em uma casa para falar da palavra de Deus. Onde estiverem 2 ou 3. 2 ou 3, mais de um é igreja. Um só é relacionamento sozinho. 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele vai estar presente. 2 ou 3 é igreja. Não tem nada a ver com a parede, porque ao redor do mundo tem local que não tem templo, que a igreja é perseguida, não pode nem falar. Lá não tem igreja? Tem a igreja de Cristo se reúne lá, mas não tem 4 paredes, não tem uma placa, não tem um endereço, não tem um CNPJ, mas a igreja de Cristo está lá, está presente naquele local. Então, nós estamos quebrando os paradigmas. Não são 4 paredes, são pessoas, não é um hospital, é bonito, eu se bobear já até preguei isso. É um hospital que as pessoas vêm doentes, são tratadas, são curadas, só que é o seguinte, depois que você é tratado e curado no hospital, você vai embora. E você só volta lá no dia que você estiver doente de novo. Isso é igreja? Não, igreja não é hospital. Você convida alguém para ir para o hospital? Vamos comigo no hospital? Passar umas horinhas, com você no hospital? Não, jamais. E para a igreja, a gente convida ou não? Então, igreja não é um hospital, igreja não é um prédio. Igreja é uma comunidade que tem questões em comum. Nós deixamos os nossos interesses pessoais de lado e valorizamos o interesse da comunidade. Para quem leu o livro de Atos, fica evidente isso. O que a igreja faz é ter tudo em comum. Nós vamos ler alguns textos hoje a respeito disso. E eu disse, e vou enfatizar hoje novamente, igreja é família. Igreja é família. Na família, eu amo os integrantes da família. Vai ter integrante da família que eu não gosto. Porque o que eu gosto é o que faz o meu gosto. Eu não gosto de carne assada. Eu gosto da sensação que a carne assada traz para mim. O que eu gosto, na verdade, é porque quando eu como carne assada, eu sinto prazer.
É um gosto, meu gosto gostoso. Tem gente que não gosta, não come carne. Tem gente que prefere outras coisas. Vocês estão entendendo? Na família de Jesus Cristo, nós não gostamos de todas as pessoas. Nós amamos. Gostar, buscar o seu próprio interesse, buscar as suas preferências, os seus gostos, é coisa de criança. Amar é coisa de adulto. Adulto ama. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo explica a respeito do amor. E ele conclui assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E qual que é o contexto? O que ele está explicando? Amor. Família em Cristo, nós amamos. Vocês gostam de todo mundo que tem lá na igreja? Vocês gostam de todo mundo? Seus falsos. Nem eu não gosto de todo mundo. Vocês acham que Deus gosta da gente? O que vocês acham? Deus não gosta da gente. Sabe por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, não faz o gosto dele. Você faz o gosto de Deus? Nem sempre. Nem sempre. Na maioria das vezes, a gente não faz o gosto de Deus, né? Então, ele não gosta da gente. Ele ama. Então, na família de Jesus Cristo, não tem gostar, gostei, não gostei. É amar. Certo? Bom, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 11. Efésios 2, 11. Efésios é um livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. 4. Efésios 4. Efésios 2, 11. Depois a gente vai ler o 4. Nós vamos ler bastante versículo aqui do capítulo 4. Inicialmente, Efésios capítulo 2, versículo 11. Lembrem que vocês, os não-judeus, todos nós, ninguém aqui é judeu, os não-judeus eram chamados de incircuncidados pelos judeus. Vocês não têm a circuncisão, vocês não têm a aliança judaica, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembre do que vocês eram no passado. Versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Vocês eram estrangeiros, não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas na promessa de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Estou lendo o texto certo, né? Versículo 13. Mas agora... Então, como que era o nosso passado? A gente vivia distante de Cristo. A gente não tinha aliança com Cristo. Nós não tínhamos nada a ver com a aliança que ele faz com o ser humano. Não tinha nada a ver. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Como é que eu me aproximei de Deus? Porque Jesus me aproximou. Jesus morreu na cruz. Ele rasgou o véu de cima até embaixo. Ele facilita o acesso. Ele dá uma passagem. Ele autoriza o acesso. Ele permite a proximidade do homem pecador com o Deus perfeito e santo. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos, ele formou um povo só, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz,
ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Como é que faz para fazer parte da minha família? Tem que nascer na minha família. Tem que ter meu sobrenome, tem que ter meu sangue. Meu filho tem meu sobrenome, tem meu sangue. Ele faz parte da minha família. Como é que eu faço para fazer parte da família de Cristo? É só nascer na família de Cristo. Como é que é o nascimento na família de Cristo? É o batismo. Jesus explica a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você vai ter que nascer de novo, Nicodemos. Mas, irmão, eu já sou um homem velho, como é que eu vou entrar no útero da minha mãe e eu vou voltar a nascer? Nascimento físico e nascimento espiritual. Quem nasce na família espiritual de Jesus Cristo é irmão. Ah, mas esse irmão congrega em outro endereço. Se ele faz parte dessa família, não tem 3 famílias, nem 5, nem 10, tem uma família. É uma família de Jesus Cristo, ele não tem mais de uma, é só uma. Se essa pessoa faz parte da família de Cristo, e se reúne em um endereço, e o outro se reúne em outro endereço, mas faz parte da mesma família, então é irmão. Se não faz parte da família de Cristo, ok, então não é irmão. Mas se faz parte da mesma família, da família de Jesus Cristo, então é irmão. É irmão em Cristo Jesus. E o primogênito é o primeiro. Outra coisa que o texto diz, acho que aqui no versículo 16, por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo. A igreja não é só uma família. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, não as igrejas. Não existe as igrejas. Existe a igreja. Existem locais onde a igreja se reúne. Mas a igreja, a noiva de Jesus, Jesus não vai vir buscar 5, 6 noivas, não. Ele vai vir buscar uma noiva, que se reúne nesse endereço, no outro endereço, mas se é batizado com Cristo, se crê em Jesus Cristo, se professa a fé em Jesus Cristo, se faz parte da família de Cristo, aí, independente de onde está congregando, é uma igreja apenas. Não tem nada a ver com o CNPJ e com o endereço. Tem a ver com a confissão de fé. Como que as pessoas passam a fazer parte dessa família? Qual que é a evidência? Batismo. O batismo é a evidência. E nós vamos falar sobre batismo hoje. Tá certo? Então a gente já aprendeu que igreja não é um hospital, não é 4 paredes, é uma família e agora é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Só que toda a cabeça tem um corpo só, não tem mais de um corpo. Só que nesse corpo tem muitos membros. Nós vamos ler um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Vocês estão em Efésios. Vocês vão folhear a Bíblia para trás. Um pouquinho para trás vocês vão encontrar 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Nós vamos ler um texto, é bem longo, mas é importante. 1 Coríntios 12, 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. Todo mundo que tem corpo aqui tem um monte de parte.
um monte de membro. Mão, pé, orelha. É um monte de membro, um monte de parte. Mas o corpo é um só. Todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Como é que a pessoa ingressa no corpo de Cristo, então? Batismo. A pessoa batizou, ela ingressa no corpo de Cristo, certo? E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Vocês já viram alguma mãozinha andando por aí, sem ser no filme da família Addams? Só no filme da família Addams, né? Glória a Deus. O corpo tem um monte de parte. 2 mãos, 2 pés, 2 canelas. É o corpo cheio de partes. A junção de todas as partes forma um corpo. Continuando o texto. Versículo 15. Se o pé disser, já que eu não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse o olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele, do jeito dele, conforme ele quis. Ah, mas aquele irmão prega tão bonito e eu não prego. Pois é, ele que quis. Ele quis. Nossa, mas aquele irmão canta bonito, toca um instrumento, aquela irmã ensina. Que bonito. É, conforme ele quis. Aí você deve estar ouvindo isso, aí você está falando, meu Deus, que parte do corpo será que eu sou? Será que eu sou a verruga? A verruga serve para quê no corpo? Para que serve a verruga? Para nada. Para que serve o apêndice? Para nada. Então, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Quando você ingressou no corpo, você entrou no corpo, você tem uma função no corpo de Cristo. Você tem uma função. Ah, mas eu nem sei. Então procure saber. Então vai em busca de saber. Nós estamos crescendo, se desenvolvendo. A gente vai ler texto em relação a isso hoje. Então é o seguinte, se você... eu não sei qual que é a minha função no corpo de Cristo. Busque saber qual é a sua função no corpo de Cristo. Por quê? Se um corpo não tem um pé, ele sobrevive? Sobrevive? Mas ele anda com facilidade? Ele corre? Então um corpo sem um pé sofre ou não sofre? Então você que é membro do corpo, se você não cumpre sua função no corpo, o corpo está sofrendo. O corpo está precisando daquele pé. Mesmo que tenha chulé, não interessa, mas precisa daquele pé. Tem chulé? Você riu aí? Falei, vai que Deus está falando. Hã? Está sendo tratado dos ferimentos do pecado, então ele está com chulé. Pois é. Ele ainda tem as marcas, né, da humanidade. Tem uma história que diz o seguinte, que um dia o olho começou a perder visão. E ele começou a ficar fraco. E aí, um corpo com um olho fraco sofre. Por quê? Pode bater o dedinho mindinho no cantinho do sofá. E aí, né, para que serve o dedo mindinho, né? A gente acha que é só para bater no cantinho do sofá, né? Vocês sabiam que se uma pessoa perde o dedinho mindinho, ela diminui o equilíbrio? O dedo mindinho traz equilíbrio para o nosso corpo. Tem pessoas que sofrem muito porque perderam a pontinha do dedo. O meu avô, ele tinha uma Brasília, e aí ele foi mexer na correia da Brasília, o meu primo ligou o carro, arrancou 2, 3 dedos dele. Vira e mexe, ele vai pegar um copo, ele derruba. Por quê? Porque os dedos estão defeituosos.
Está faltando um pedacinho. Então o corpo sofre. Quando um membro não está bem, o corpo sofre. Aí o que acontece? O olho não estava legal. Aí ele foi e falou com a orelha. É o seguinte, não estou bem. Nós vamos precisar apoiar em cima de você um equipamento para eu enxergar melhor. O que a orelha falou? Opa, tranquilo. Pode apoiar um óculos. Aí chegou no nariz. Aí falou, nariz, eu preciso da sua ajuda, nós vamos apoiar um equipamento em cima de você. O que o nariz falou? Não. Eu sou a parte mais bonita do corpo. Eu não quero saber de nada em cima de mim. Não quero que apoie nada em cima de mim. Você que se vire para lá com seus problemas. O olho ficou triste. O que aconteceu um belo dia? Ele não viu um obstáculo. Ele não comunicou o cérebro. O cérebro não comunicou o pé levou uma topada, um tropeção, caiu. Quem foi o primeiro a ser... Quem foi o primeiro a ser quebrado? A parte mais bonita do corpo, o nariz. Toda vez que eu conto essa história, alguém sempre aponta para alguém. Ah, ele deve ser o nariz desse corpo, então. O nariz ficou todo inchado. Foi reclamar com o olho. Ô, peraí. Por que você não avisou? Por que você não enxergou? Eu precisei da sua ajuda. Vocês percebem que relacionamento com Deus é entrar para uma família. Quando entra para uma família, não é o problema meu. É o problema nosso. Não é um interesse meu. Ah, hoje eu vim buscar a minha bênção. A oração do Pai Nosso, nós vamos falar disso semana que vem. Se der tempo, acho que hoje não dá tempo não, normalmente não dá. Mas nós vamos falar sobre oração. Jesus ensinou assim, vocês devem orar assim. Pai o quê? Pai meu? Pai meu ou Pai nosso? Então não é meu, é nosso. O pão nosso. É o pão meu? É só o pão meu? É só as minhas necessidades? Não, é o pão nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Igreja não tem ideia de individualismo. Não é os meus interesses mais. Eu abri mão dos meus interesses a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Quando eu falei, Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida e eu quero ingressar nessa família, essa família não pensa em indivíduo. Essa família pensa no bem comum. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, não é exclusividade. Não é só para mim. Se a sua oração é, me abençoe, meus problemas, minhas dificuldades, minhas intenções, meus sonhos, então, a partir de hoje, você já vai começar a crescer. Porque a partir do momento que você faz parte da família de Cristo, você ora pela sua família de sangue. Todo mundo ora. Senhor, abençoe meus filhos, minha esposa, meu marido. Agora, vocês não têm só mais uma família de sangue. Agora vocês faz parte de uma família espiritual. E aí deixa de ser as minhas intenções e se torna as nossas. Aqui Paulo começa dizendo, você que é o pé, não se sinta menor porque você é o pé. Você é muito importante. Se você não estiver bem, o corpo sofre. Se o olho não estiver enxergando, o corpo sofre. Se o ouvido não estiver ouvindo, o corpo sofre. A questão é que tem gente que acha que é indispensável ao mesmo tempo. Eu sou o pé. Sem mim, nada podeis fazer. Não. O corpo vai sofrer. O corpo vai andar com dificuldade, mas vai continuar vivo. Você já viu algum corpo sem um pé? Uma pessoa sem um pé? Já viu? Existe ou não? E você já viu um pé sem uma pessoa? Se você estiver passando na frente do cemitério, 10 horas da noite, e você vê uma pessoa sem um pé, com uma muleta caminhando, você sai correndo de medo? É normal.
É um corpo sem um membro. E se você vê um pé andando sem uma pessoa? É normal isso? Existe membro fora do corpo, gente? Essa história de, não, eu congrego na minha casa. Eu sou igreja na minha casa. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Existe isso? Na igreja de Jesus Cristo existe isso? Não. Não existe membro fora do corpo. Ou faz parte do corpo e é a igreja de Jesus Cristo, ou não é a igreja de Jesus Cristo. E é membro morto. O pé fora do corpo morre. Não tem irrigação. Não tem sustento. Fora do corpo, morre. Continuando o texto. Versículo 22. Olha que legal. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Tem um hino que a gente canta assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu canto bem, né? Hoje minha esposa está aqui, então... Você tem muito valor no corpo de Jesus Cristo. Sem você o corpo sofre. Se você não tiver... mas eu acho que eu não tenho função. Não, gente, não tem pessoa, não tem membro desse corpo que não tenha função no corpo. Está ligado no corpo, tem função. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser mais feias recebem um cuidado especial, olha só. Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. No corpo de Jesus, que é a igreja, sabe quem tem mais honra? As partes mais feias e as partes que têm menos honra. É o que a Bíblia está dizendo. Como é que o ser humano é? O ser humano valoriza o que o olho vê. Ele valoriza o rico, ele valoriza o forte, ele valoriza o sobrenome importante, o que se veste bem. Mas é assim no corpo de Jesus Cristo. Quem tem mais honra no corpo de Jesus Cristo? Os mais feios, os desprezados. Seu pé é bonito? Normalmente não. Mas experimenta viver sem um pé para você ver. Eu sou um pé. Eu sou um pé no corpo de Cristo. Eu faço o trabalho pesado. É o que tem menos honra. As pessoas que cantam, que tocam, ou as pessoas que fazem outras coisas têm mais honra do que eu. No reino de Jesus, os mais feios, os desonrados é o que tem mais honra. No corpo de Cristo, é o que a Bíblia está dizendo aqui, eu não estou inventando. Seguindo o texto. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Já imaginou se o seu pé esquerdo quisesse ir para cá e seu pé direito quisesse ir para lá? O que você acha que ia acontecer? Ia virar uma confusão, hein? Ia cair, não ia dar certo. As partes do corpo não são divididas. O pensamento é só um. Está todo mundo nesse corpo sendo comandado por quem? Pelo cabeça. Quem que é o cabeça do corpo? Jesus Cristo de Nazaré. Ele que comanda a igreja. Ele que comanda o corpo. Versículo 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Igreja é olhar para a necessidade do seu irmão. Seu irmão está necessitado, está doente, está precisando de alimento, está mal. Igreja é olhar uns pelos outros. Se uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre. Eu sou prova viva disso, porque uma época, de vez em quando acontece, tem uma unha do meu pé que encrava. Meu Deus, que dor. Tem hora que bate a unha encravada, parece, sei lá, parece dar ânsia de vômito. O espírito sai do corpo assim, fica tudo em câmera lenta, depois ele volta.
você pensa num monte de bênçãos, né, para proferir. Ah, Jesus, muito obrigado, porque eu tenho uma unha. Sempre pensa nas piores palavras possíveis para falar. Se um membro do corpo está sofrendo, o corpo inteiro vai sofrer. Não só isso. Se uma é elogiada ou é honrada, todas as outras se alegram com ela. Você quer saber se uma pessoa realmente é feliz com a sua situação de vida? Não chega para ela e fala que está tudo mal, e que você tá mal, que você precisa de ajuda, porque o ser humano tem uma atitude natural de compaixão. Chega para ela e fala assim: ô irmão, troquei de carro, comprei um carro melhor, comprei uma casa, abri um negócio. Você vai ver no rosto dessa pessoa se ela realmente gosta de você ou não. Se uma parte do corpo é elogiada, todo mundo se alegra com ela. Isso aqui é igreja. É assim que acontece? Tem gente que fica torcendo, tomara que dê errado. Comprei um carro novo, tomara que bata o carro. Né? Ah, eu vou me casar, tomara que não dê certo. Não é assim que as pessoas são? É exatamente assim. Por quê? Porque as pessoas não estão ligadas com Cristo. Porque no dia que as pessoas estiverem ligadas com Cristo e fizerem parte desse corpo em que o cabeça comanda, é assim que tem que funcionar, é assim que ele planejou. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, então nós estamos falando de corpo e igreja. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, ele colocou os apóstolos. Em segundo, ele colocou os profetas. Em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs aqueles que fazem milagres. Depois, os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todo mundo é apóstolo. Nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é mestre. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar enfermidades, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Então é o seguinte, na igreja de Jesus, Jesus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres, pessoas que realizam milagres, que curam pessoas, que falam línguas e que interpretam as línguas. Aqui nós já temos uma classe de dons. Nós vamos ter um dia, nós vamos estudar sobre todos os dons espirituais. Aqui nós já temos alguns. Apóstolo é o que leva a mensagem, é o que planta a igreja, que vai lá nos confins, nos locais onde não tem o evangelho, ele vai lá e começa. Esse é o apóstolo, é o missionário. Profeta é o que prega a palavra. Esse é o profeta. A gente tem o hábito de entender profecia como sendo alguém que fala do futuro. Eu vou explicar isso para vocês. Mas aqui o profeta não faz isso. O profeta prega a palavra. Mestre. Quem é o mestre? É quem ensina. Então uma igreja sadia tem pessoas que vão lá e implantam igreja, tem pessoa que prega, tem pessoa que ensina, tem pessoa que ora pelo outro, o outro é curado, realiza milagre, fala em língua, o outro interpreta a língua. Essa é uma igreja sadia. Essa é uma igreja que tem todos os membros funcionando. Certo? Ah, Eber, eu não sei que parte do membro, que membro do corpo eu sou. Pois é, nós vamos estudar isso. No fim desse discipulado, em nome de Jesus, todo mundo vai ter certeza plena de qual parte você faz desse corpo. Qual que é a sua responsabilidade no corpo de Cristo. Nós vamos ler mais um texto, Efésios capítulo 4. É só ir um pouquinho para frente aí. Efésios. Efésios, capítulo 4.
Efésios 4, do versículo... Ó, se vocês lerem o cabeçalho, está escrito assim, a igreja é o corpo de Cristo. Então nós lemos 1 Coríntios 12. Lá em 1 Coríntios 12 a gente falou, a igreja é o corpo de Cristo. Aqui nós vamos ler em Efésios 4, a igreja é o corpo de Cristo. Lembra que eu disse para vocês, doutrina bíblica, tem que aparecer mais de um texto, tem que ser dito pela boca de Jesus. Isso é uma doutrina. Se não é dessa forma, então é costume. Por isso eu, que estou preso porque sirvo a Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando Ele chamou vocês. Não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade de Deus. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. O maior conselho para uma igreja sadia: suporte uns aos outros. Que conselho sábio, né? Suporte. Não tem jeito que a gente tem que suportar? Nossa, aquela irmã lá, eu ia falar Elaine do diaconato, mas ia pegar mal. Aquela irmã eu tenho que suportar. Aquela cara dela, eu queria, sabe o quê? Pegar aquela cara e chegar na rua, no asfalto quente. Suportem uns aos outros com gosto. Não, com amor. Façam tudo. Olha isso, gente. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. No que depender de você, faça de tudo. Tem gente que parece personagem de novela mexicana. Faz de tudo para complicar. Essa pessoa faz parte do corpo de Cristo? Ainda não. E você faz parte? Se você faz parte, no que depender de você, faça de tudo, para viver em paz com todo mundo. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Versículo 5. É importante. Há um só Senhor, há uma fé. Tem um Senhor apenas, com S maiúsculo. Tem um só Senhor. Ah, mas eu chamo o seu dito de Senhor. Tudo bem, mas é com S minúsculo. O Senhor Jesus é com S maiúsculo. É assim que está escrito na sua Bíblia. Eu tenho um espírito, o espírito do Everson, cada um tem um espírito. Nós vamos falar sobre isso. Mas a Bíblia está dizendo que há um só Espírito, com E maiúsculo. Por quê? Está falando do Espírito de Deus. O Senhor é um só. O Senhor Jesus, com S maiúsculo, é apenas um. Ah, tem um monte de Senhor. Não, a Bíblia está dizendo que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um batismo apenas. Essa ideia de rebatizar, para fazer parte do nosso endereço tem que rebatizar. Não, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há um só batismo. A igreja se reúne nesse endereço aqui, a pessoa começa a congregar, aceita Cristo e se batiza. Entrou para o corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Ah, mas eu quero mudar de endereço, agora eu quero congregar em outro. Chega lá, se batiza de novo? Não. Há um só batismo. Rebatismo é pecado. Rebatizar é pecado. A Bíblia está dizendo que há um só Senhor, uma fé apenas e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todo mundo, de todos. Não é pai de alguns, é pai de todos. Que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Ah, mas está no grupo que eu gosto, no grupo que eu aprecio. Não, está em todos. Ele é Senhor de todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Você acha que você não tem nenhum dom? Dá uma olhada no que o texto diz. Cada um de nós recebeu um dom especial. Todo mundo tem um dom. Pode ser que você não saiba qual é o seu.
E aí a intenção nossa através do curso é que você conheça qual é o seu dom. Aí eu não sei qual que é o meu dom, então nós vamos buscar, nós vamos conhecer. Mas a Bíblia está dizendo que todo mundo que faz parte do corpo de Cristo recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Versículo 8. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu aos lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. É Jesus quem dá. Jesus dá dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos. De novo, igual o texto de 1 Coríntios. Tem gente que é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelista, outro é pastor e outro é mestre. 5 dons ministeriais ele fala: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós vamos estudar esses 5 dons aqui, tá? Nem se preocupe em decorar, depois a gente vai estudar em outro momento. Só saiba que, se você faz parte do corpo de Cristo, você recebeu um dom. Você recebeu. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o quê? O corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo é construído? Por intermédio dos dons espirituais dado aos membros do corpo. Versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos, olha isso, gente, pessoas maduras. E alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Versículo 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. As crianças são influenciadas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, é o que está escrito na Bíblia. Quando uma pessoa nasce como adulto ou como bebê? Pode responder. Eu oro a Deus para que vocês tenham o dom de ensino, que sejam mestres e tenham uma turma igualzinha a essa, que não responde nada quando eu pergunto. Quando uma pessoa, para vocês verem como vai ser a sensação, quando uma pessoa nasce adulto ou nasce bebê? Bebê. Você pode dar caldo de mocotó para o bebê? Porque se der caldo de mocotó para o bebê, o que acontece com ele? Morre. O que dá para o bebê? Leite. É um alimento com substância, sustenta ele, alimenta ele, mas é leite. Vai chegando, passando um tempo, o leite não é mais suficiente. Começa a nascer dente nesse bebê. A mãe já não quer mais dar o peito porque o bebê já começa a morder já. É um instinto de mastigação. A mãe começa a dar fruta. Depois é uma batata amassada, uma fruta amassada. Aí até que chega na buchada de bode, quando tiver mais adulto. Quando é adulto, come alimento de adulto. Vocês gostam de papinha de bebê? Quer um pouquinho de papinha? Nossa, que nojo. Não dá para comer alimento de bebê. Quem é adulto come alimento de adulto. Criança come alimento de criança. Na nossa vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Eu nasci de novo, eu sou um bebê espiritual. Não adianta vir aqui teontologia, amartiologia, soteriologia. Vai fazer sentido? Não vai fazer, vai matar vocês. O que vocês têm que ouvir? Beabá do cristão. A base do cristão. O alimento de um novo convertido, de um novo cristão. Aí, você vai amadurecendo, você vai crescendo, e você conhece o texto, e você conhece a doutrina, e você conhece Jesus. Você não vai continuar comendo papinha. Aí você quer... Peraí, mas tem mais? Tem mais? Experimenta os meus filhos agora, já estão maiorzinhos, 4 e 2 anos.
Antigamente a gente pedia lanche e dava uma mamadeira para eles. E comendo o lanche na frente deles. E eles olhando o lanche. Agora, meu filho, pediu o lanche, o José já vem, já pega um pedaço. O João gosta de batata frita. Porque eles estão crescendo. Quando a gente vai crescendo espiritualmente, aquele, sabe, a aguinha com açúcar não vai alimentar mais. Porque você tem que crescer, você tem que se desenvolver. Olha o que a Bíblia está dizendo. Versículo 3. Desse modo nós chegaremos a ser um na nossa fé e nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. O corpo de Jesus Cristo cresce. Da mesma forma que um bebezinho cresce cabelo, cresce o tamanho do braço, cresce o tamanho do corpo, ele passa a andar, depois ele não é suficiente andar, ele passa a correr, ele passa a subir nos móveis, ele passa a nadar. Bebezinho quando nasce, não anda, tem que ser carregado. Daqui a pouco ele começa a engatinhar, andar, correr, subir, vira um alpinista, vai em cima do Monte Everest. Você pode levar um bebê no Monte Everest? Não, você mata ele. E quando é adulto? Os adultos conseguem chegar com treino, com conhecimento, com rotina. Na vida espiritual, o que Paulo está dizendo? Versículo 14. Então não seremos mais como crianças. A criança, gente, você oferece uma bala e você engana. Você conta uma mentira e você engana. E o adulto? Que tem maturidade, que tem entendimento, que tem conhecimento, você consegue enganar? Não mais. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Pessoa falsa consegue enganar criança ou não? Consegue ou não? Consegue. E o adulto? O adulto já tem um radar, já tem um olhar clínico, já tem uma maturidade, uma censura diferente da criança. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Na última aula eu contei uma parábola para vocês. Eu falei que se você chegar num terreno baldio, cheio de braquiária, e começar a andar, todo mundo andando todos os dias no mesmo caminho, forma um trio ali. Quando a gente chega no terreno baldio, a gente vai, lógico que vai preferir andar por aquele trio, mas pode ser que aquele trio não chegue no local onde a gente gostaria de chegar. Não tem o mesmo objetivo que a gente tem. Então o convite de Jesus é a gente sair do trio. Ah, mas o trio não tem mato, o terreno não é acidentado, é lisinho, é chão batido. Pois é. A vida com Jesus não é chão batido. É luta, é dificuldade, é percalço. É bom ser criança. É maravilhoso ser criança. É tudo maravilhoso para eles. Eles choram. Comida? Opa, comida na boca. Eu quero tomar banho. Eu quero ir aqui. Tudo. E aí, adulto? Experimenta ficar chorando para você ver se alguém dá comida na sua boca. Vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Nós temos que crescer espiritualmente. Por quê? Porque quando vinha o vento do falso ensinamento, da heresia, da falsa doutrina, não vai nos levar, não vai nos enganar, não vai nos influenciar. Por quê? Porque meus pés estão firmados e eu sou maduro. Eu alcancei a altura de Cristo, porque o corpo de Cristo cresce. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, comanda o corpo. Quem manda na igreja é Jesus. Quem comanda a igreja é Jesus. Qualquer ser humano que tente se colocar no lugar de Jesus morre. Porque quem manda no corpo é Jesus. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem.
Corpo saudável funciona bem, o pé funciona, a perna funciona, o fígado funciona, o rim funciona, o coração funciona, tá tudo redondinho, tudo funcionando bem. E assim cada parte funciona bem, o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amor de novo, hein? Olha que vocês estão entendendo que para ser igreja tem que ter amor uns pelos outros. Tem que amar. Amar o diferente, amar o que eu não gosto. Ah, não faz meu gosto. Amor. Tem que amar. Eu disse a vocês que para fazer parte do corpo de Cristo, a iniciação é o batismo. Certo? Antes de falar de batismo, eu quero falar de um texto, está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. É muito comum hoje em dia, Hebreus é um dos últimos livros da Bíblia. Abre aí Hebreus capítulo 10, versículo 25, que eu quero falar algumas coisas para vocês. É muito comum um fenômeno hoje no Brasil, que é o fenômeno dos desigrejados. Quem são os desigrejados? São pessoas que não alcançaram maturidade espiritual, não se tornaram maduros na fé e deixaram de fazer parte da igreja, deixaram de congregar. Ah, mas você acabou de falar que a igreja não são quatro paredes. E não é mesmo. Mas é ali que a igreja se reúne. E se reúne aonde? Hebreus capítulo 10, versículo 25. A igreja se reúne naquele endereço. E você se reúne aonde? Não existe, gente, membro fora do corpo morre. Não existe vida fora do corpo, fora da comunidade. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim. Opa, eu estou falando aqui e não abri o meu. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Outra versão diz, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Anime o seu irmão. Seu irmão está meio desanimadinho? Anima ele. Ô irmão, vamos orar comigo. Vamos orar juntos, você vai ser fortalecido. Uma parte do corpo está sofrendo, então o corpo está sofrendo. Jesus nos chamou para viver em comunidade. Você acha que Jesus precisava dos 12 apóstolos para fazer a obra dele? Não, ele é Deus, ele não precisava. Por que ele chamou? Porque o ser humano vive em comunidade. Ah, mas eu não penso muito bem igual a essa outra pessoa. Tá tudo bem, mas vai ter que caminhar junto. Vai ter que amar, vai ter que entender que é irmão em Cristo Jesus. Não é meu irmão, então você não faz parte dessa família. É uma escolha sua. Não, não é meu irmão, então não é membro dessa família. Como fazemos parte da família de Cristo? Primeira evidência, o batismo. Então nós lemos Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? Nós vamos abrir em Atos capítulo 8, nós vamos ler um texto a respeito do batismo do homem importante da casa da Etíope. Filipe batizou uma pessoa importante. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Atos dos Apóstolos, versículo 8. Versículo 26. É bem mais fácil no celular, né? Você já... No físico é uma luta. Atos. Quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, apronte-se, vá para o sul, pelo caminho que vai a Jerusalém, até a cidade de Gaza. Já ouviram falar da faixa de Gaza? Então, o anjo mandou Filipe pregar lá na cidade de Gaza, está escrito aqui. É a mesma faixa. É a faixa de Gaza e a cidade de Gaza. É onde o anjo mandou ele pregar.
Pouca gente passava por aquele caminho. Não é muito diferente de hoje em dia, né? Não é todo mundo que quer passar pela faixa de Gaza, não. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia. Eunuco era uma pessoa muito importante no reino. Alguns eram castrados, outros não eram castrados, mas tinham o título de eunuco. Nem todo eunuco era castrado. A maioria dos eunucos eram castrados, porque lidavam principalmente com a rainha, com o harém do rei, né? E o rei não queria que ninguém ficasse conversando com as rainhas lá com más intenções, né? Então o que eles faziam? Castravam um mundaréu de homens. Nem todos os eunucos eram castrados, tá? Ele estava voltando para o seu país. Esse homem, ele era um alto funcionário, tesoureiro, administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido até Jerusalém para adorar a Deus. Olha que história legal. Na volta, ele estava sentado na sua carruagem. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Gente, olha como o Espírito Santo age. Ele foi até Jerusalém, ele é um estrangeiro, ele é um etíope. Na teoria, ele não merecia, né, até aquele momento, o entendimento das pessoas é que ele não merecia a graça de Deus, porque a graça de Deus era a exclusividade dos judeus, até a morte de Jesus. Aí o anjo do Senhor manda ele ir até um caminho que não era um caminho que muita gente passava, era um caminho meio deserto, meio desconhecido, não era muita gente que passava por ali. Então o Espírito Santo disse a Filipe: fica perto, chegue perto da carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Gente, justamente no momento que Filipe está perto da carruagem, o cara está lendo o profeta Isaías. Está lendo em voz alta. E Filipe está ouvindo e está entendendo o que ele está lendo. Então, convidou. Versículo 30. Aí perguntou o Filipe, né? O senhor entende o que o senhor está lendo? O senhor está entendendo? Bom, eu quero chamar a atenção de vocês, primeiro, um detalhe. O Espírito Santo, o nosso Deus, sempre vai preparar oportunidades para a gente falar do amor dele. Sempre vai. Esse estrangeiro estava andando lá com a carruagem e Deus colocou Filipe, o Espírito Santo colocou Filipe ali para falar com ele. Sempre vocês vão ter oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas. Se vocês estão capacitados ou não, e se vocês se sentem capacitados ou não, é outra questão. E a nossa intenção aqui é justamente nos capacitar para falar desse amor. Essa é a intenção. Evolução, amadurecimento. A Bíblia fala: esteja apto para responder sempre à razão da vossa fé. Qual é a razão? Por que você acredita da forma que você acredita? Filipe chega e ele aproveita a oportunidade. Ô moço, você está entendendo o que você está lendo? Está entendendo? Gente, mas como que eu puxo conversa com uma pessoa? Gente, é fácil, não é tão difícil assim. Meu Deus, se eu for falar com uma pessoa eu morro. Calma. Você entende o que você está lendo? Aí, versículo 31, isso aqui é sensacional. Qualquer pessoa que é mestre, qualquer pessoa que ensina na igreja, se sente movido por esse texto. Como posso entender se ninguém me explica? Olha a resposta do eunuco. Como que eu vou entender? Ninguém me explica. Eu estou lendo um texto aqui, eu não estou entendendo nada. Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Quem ensina na igreja, gente, esse é o sentimento. Como as pessoas vão entender se ninguém explica? A Bíblia é um livro para ser explicado ou não? É um livro para ser estudado ou não? Para ser entendido, para ser compreendido. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Como eu vou entender? O eunuco pergunta para Filipe: como que eu vou entender? Ninguém me explica nada. Sobe aqui e me explica. Começa um discipulado com o eunuco. É isso que começa. A parte da escritura sagrada que o funcionário estava lendo era essa. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando corta a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado, foram injustos com ele,
ninguém poderá falar a respeito da descendência dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Felipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta Isaías está falando? É dele mesmo? Ou é de outro? De quem que o profeta Isaías está falando nesse texto? Está falando de Jesus. Aí para o evangelista, imagina, ele lê um texto de Isaías, ele vai ser cortado da terra dos viventes, ele não vai ter descendente, ele vai ser como uma ovelha levada muda ao matadouro, junto dos seus tosqueadores. Está lendo esse texto. De quem que ele está falando? De Jesus. Deixa eu explicar para você. Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Aproveitou tudo aquilo e falou de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Quanto tempo eles ficaram viajando? Não sabe? Você com tantos anos de crente não sabe? Não dá para saber quantos dias, quantos meses, não dá para saber. Eu sei que a Bíblia diz, enquanto estavam viajando. O que tá acontecendo aqui é um mestre da palavra ensinando um aprendiz. É isso que está acontecendo. Como eu posso saber se ninguém me ensina, se ninguém me explica? E ele passa a explicar. Aí eles chegam perto de um lugar onde havia água. Então o funcionário disse, veja, ali tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele estava lendo um texto e ele não sabia de quem Isaías estava falando. E agora ele sabe que é de Jesus. E ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Gente, foi um discipulado que eles fizeram. No meu julgamento foram dias ensinando a palavra. Como é que ele está lendo um texto do Antigo Testamento e agora ele fala, sim, eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como? Porque ele foi ensinado. Você crê? Antes do batismo vem a fé. Eu não acredito em batismo de criança. Existem igrejas que batizam criança. A igreja católica batiza criança. A igreja presbiteriana batiza criança. Eu não acredito em batismo de criança. Porque antes do batismo vem a fé. O que me impede de ser batizado? O eunuco perguntou. Você crê? Como é que eu pergunto para um bebê? Você crê? O bebê não crê. O bebê não se arrepende de pecado. Quem crê é adulto. Quem se arrepende de pecado é adulto. O que me impede? Nada. Você já aprendeu. Agora é o seguinte, baseado nesse texto, eu entendo que antes do batismo vem a fé. Antes do batismo vem a fé. Eu não posso simplesmente chegar num dia de batismo, num batismo, e perguntar para todos os presentes, quem quer se batizar? O batismo é uma festa espiritual, é emocionante. É muito emocionante. As pessoas ficam emocionadas com o batismo. Tem um monte de gente que eu quero. Mas ele já crê. Ele já sabe dizer, ele sabe o sentido de dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele sabe? Todo mundo sabe? Não. Para saber o que tem que acontecer com ele, ele tem que ser ensinado. O que está acontecendo com vocês, todos nós aqui, a gente está ensinando a palavra de Deus. Antes do batismo vem a fé. E a fé vem por intermédio de ouvir a palavra. O Filipe ensinou a palavra ao etíope. Tem pessoas que se batizam embriagados. Sinceramente, essa pessoa está com as faculdades mentais legal para dizer Jesus Cristo é o Filho de Deus? Percebe que não faz sentido? De acordo com o que a Bíblia ensina que antes do batismo vem a fé. Por quê? Preste atenção nisso. O batismo em si não salva ninguém. O batismo não salva as pessoas. Nós lemos diversas vezes, Efésios capítulo 2. Pela graça de Deus vocês são salvos por intermédio da fé.
Nós somos salvos porque a gente se batizou? Não. Nós somos salvos porque temos fé em Jesus Cristo. Se eu tenho fé em Jesus Cristo, automaticamente eu me batizo. O eunuco, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu acredito nisso. O que me impede? Automaticamente, qual que é o desejo dele? Se batizar. Porque o batismo é a cerimônia de iniciação. A água não é consagrada. Ela não é sagrada. A água não é salvífica. O pecado não fica na água. Porque se fosse assim, imagina o último a ser batizado. Ele entra, já tem o pecado de todo mundo ali. O pecado não fica na água. É uma cerimônia. É externar uma coisa que aconteceu no interior da pessoa. O eunuco creu e confessou. Se com o seu coração você crer e com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é salvo. É assim que é salvo. Então eu preciso me batizar? Se você crer, você precisa. Se você crer, você precisa. Por quê? Porque é a cerimônia de iniciação, de entrada. É assim que as pessoas são incluídas, enxertadas no corpo de Cristo, por intermédio do batismo. Mas a cerimônia do batismo é um ritual que salva as pessoas? Não. Quem salva as pessoas é a fé em Jesus Cristo. O batismo é uma evidência de que essa fé aconteceu. Ah, mas se a pessoa batizou sem saber, batizou de criança, ela tem fé? Não. Batizou embriagada, tem fé? Batizou sem ser ensinada, ela tem fé? Não. Antes do batismo, vem a fé. É o que a Bíblia está dizendo. Quando eles estavam... Aí ele mandou parar a carruagem, versículo 38. Os dois entraram na água, Filipe batizou ele ali. Quando eles estavam saindo da água... Gente, olha isso aqui. Para quem é adolescente, ó, quem já viu aí nos jogos, nos filmes, teletransporte, vamos ver se isso aqui é novo, é uma novidade, ou se num texto de 2000 anos atrás já acontecia. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar na Cesareia. É a primeira evidência aqui de um teletransporte. O evangelista Filipe foi teletransportado. Depois que ele batizou o eunuco, ele foi teletransportado. Vocês sabiam que anos depois, quando a igreja chegou na Etiópia, já tinha uma igreja formada lá? Quem que vocês acham que formou a igreja? Esse cara. Esse irmão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele creu e desceu as águas do batismo. Existe uma confusão entre a maior parte das denominações quanto ao processo de como se batizar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Vinte e oito, 19 e 20. São palavras de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores. Tem uma versão que diz assim: vão a todas as partes do mundo e façam discípulos. Antigamente tinha uma moda na igreja de falar que lá é meu discípulo. Meu discípulo? Discípulo de Jesus. Façam ao redor do mundo, façam com que sejam meus seguidores. Seguidores de Jesus. Batizando esses seguidores. De que forma que é para batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Jesus diz, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto final. Ensinando-os a obedecer
tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Como é que é para batizar as pessoas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem igreja que diz, eu te batizo em nome de Jesus. Está certo ou está errado? Está errado. Eu te batizo em nome do... Está escrito no texto, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo bíblico, é como a Bíblia ensina. Eu te batizo em nome de Jesus. É válido? Não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Jesus. É redundância, porque quem é o Filho na Trindade? Quem é o Filho? Jesus é o Filho. Aí eu vou dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Jesus e de Jeová e do Espírito de novo. Não precisa repetir. A ordenança de Jesus é, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se uma pessoa é batizada nessas circunstâncias aqui, e ela quer congregar em outra igreja, ela não pode ser rebatizada, porque o batismo é um só. Tem um outro texto que diz que se vocês fazem dessa forma, vocês estão crucificando Cristo novamente. Porque qual que é o simbolismo do batismo? É morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida. Existe uma diferença entre as crenças no que diz respeito a batismo por aspersão e batismo por imersão. Vocês sabem qual que é a diferença ou não? O que é batismo por imersão? É quando a pessoa imerge, submerge e imerge na água. E o que é batismo por aspersão? Só joga um pouquinho de água. A Igreja Católica batiza os bebês por aspersão. Molha um pouquinho de água e passa na cabeça. Esse é o batismo por aspersão. A Igreja Presbiteriana batiza as pessoas por aspersão. Eles pegam um pouquinho de água e passam na testa da pessoa. O texto bíblico indica, a palavra batismo em grego é baptism. O que é isso? Isso daí é um som. Se você jogar alguma coisa dentro da água, ela faz baptism. É o som. O som de algo caindo na água traz essa palavra batismo. O batismo por aspersão é válido? Não é o hábito da nossa igreja, vou ser sincero. A maioria das igrejas não batiza por aspersão. Nós entendemos que o batismo bíblico é por imersão. Nós entendemos assim. O que o texto bíblico diz? O texto bíblico dá uma fórmula. Ele diz que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na nossa igreja, se uma pessoa é batizada por aspersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quer se tornar membro da nossa igreja, nós reconhecemos o batismo. Porque não existe ordenança em qual fórmula seria. Se é por imersão, se é por aspersão. Nós entendemos ser por imersão, porque a palavra batismo tem um som de alguém que cai dentro da água. Os tanques batismais dos judeus eram grandes, as pessoas entravam na água. É por isso que a gente acredita dessa forma. Mas se uma pessoa é batizada por aspersão, o batismo é válido perante Jesus, é válido desde que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o cristão não segue tradições humanas. O cristão segue a palavra de Deus. Pode ser um choque para muita gente. Para mim também foi. Porque para mim batismo era mergulhar e emergir. Sempre foi assim. Mas o que o texto diz? Eu quero saber o que o texto diz. O texto diz que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra quer dizer baptismo. Mas peraí, mas se eu encher a mão de água e baptismo também, não vai fazer um som? Vocês estão entendendo? Então o batismo válido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? A partir desse momento, a pessoa já é incluída na família de Jesus Cristo. Existem duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Jesus não falou quantas vezes por semana a gente tem que se reunir, não falou quanto tempo, de que jeito, se vai começar com uma oração, se vai ter palavra, se vai ter louvor, nunca falou isso. Ele falou duas coisas, realizem batismo e realize Santa Ceia. É duas ordenanças para a igreja, batismo e Santa Ceia.
Então nós vamos ter uma aula, eu acho que é às 7. Nós vamos falar o tempo todo sobre Santa Ceia. Então a gente deu uma pincelada a respeito de batismo. Depois, se alguém tiver dúvida, é só me perguntar, tá bem? Vamos agradecer a Jesus então por essa aula de hoje. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado pela tua palavra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Obrigado porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou a nossa atenção voltada para o Senhor. Eu oro por aqueles que não são batizados ainda, que tomem essa decisão, que passem a se tornar membros do corpo de Jesus Cristo. O mais importante nesse momento é que a fé seja formada no coração de cada um, cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.